Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 12º dia da caminhada de oração 4. Hoje é 2 de maio de 2019. O tema de hoje é Eis que estou à porta e bato. Eu espero que todas estejam bem, espero que estejamos firmes no nosso propósito. Não esqueça dos jejuns, não esqueça de estar orando. Esteja relembrando você mesmo que você está em consagração ao Senhor nesses dias, tá bom? Bom, por aqui a preguicinha está muito forte. Esse tempo chuvosinho, semana toda meio nublado, mas vamos vencer com a graça de Deus, tá bom? Bom, eu imaginei que já teríamos acabado a palavra em relação a cuidar do nosso lar, né? A buscarmos ter uma vida mais prática, funcional e que a gente pudesse encher a nossa casa de alegria, de avaliar os nossos gostos, de colocar diante do Senhor, mas não terminou não, irmãs. Temos um pouquinho mais para falar. Eu achei que hoje seria algo diferente, mas eu acho que o Senhor ainda quer falar conosco sobre o nosso lar. E a palavra de hoje é essa, né? Eis que estou à porta e bato. A porta da onde, né? A porta da sua casa, a porta do seu coração. E está em Apocalipse 3:20 que fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor não somente quer vir até a nossa casa, bater na porta, ser recebido. Ele não veio só trazer um recado, ele não veio só dar uma olhadinha como estão as coisas, ele não veio só nos ver, mas ele diz que ele quer entrar e ele quer cear conosco. Eu falo muito da importância da alimentação, né, irmãs? E porque está se perdendo neste mundo moderno, né? Às vezes eu vejo quando eu falo de alimentação, quando você está ministrando e a gente fala de alimentação, que a gente tem que ter esse cuidado, de cuidar da nossa casa, de fazer alimentação para a nossa família, muitas mulheres entortam o nariz, né? Tipo assim, isso não existe mais não, minha filha, vá se modernizar, né? Mas aqui o próprio Jesus está falando que ele quer entrar e cear conosco. Como que ele vai cear numa casa que não tem nada, né, irmãs? Ele é maravilhoso, ele ainda traz a parte dele. Ele é aquele convidado que quando vai na casa de alguém, ele leva alguma coisa, né? Ele traz tudo que nós precisamos. O pão, a água, o pão da vida, a água da vida, o vinho novo que nos traz alegria. Mas e nós, o que temos para oferecer para o nosso Pai Celestial, né? Vamos falar de Zaqueu também. Quando Jesus, vamos ler Lucas 19, versículo de 1 a 10. Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era um dos chefes dos que cobravam imposto, procurou ver Jesus. Mas como ele era de baixa estatura e não conseguia espreitar por cima da multidão, ele correu à frente e subiu em uma árvore junto à estrada para ver dali. Quando Jesus ia passando, olhou para cima e, vendo Zaqueu, chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa hoje. Essa tradução aqui não falou isso, mas é essa tradução, tá? Que eu gosto, que hoje me convém pousar na sua casa. Ele saltou para o chão e, satisfeito, trouxe Jesus à sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Afinal, esse vai hospeda-se com um pecador? Murmuravam. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse: Jesus, eu darei a metade da minha fortuna aos pobres. Se eu tenho cobrado a mais dos impostos, eu restituirei 4 vezes o valor. Jesus disse: A salvação entrou hoje neste lar, e este homem é filho de Abraão, e foi pessoas assim que eu, o Filho do Homem, eu vim buscar e salvar. É uma história muito interessante, né, de um homem que queria ver Jesus, queria ver de perto quem era aquele que estava fazendo tanta fama em Israel, fazendo tantos milagres. E quando ele sobe na árvore, Jesus reconhece o coração dele, do desejo de conhecer um pouco mais sobre Jesus. E Jesus fala que quer
Hoje eu quero ir para a sua casa, eu quero pousar na sua casa. E essa é a pergunta que o Senhor quer fazer para nós hoje, é o que Ele está falando para nós hoje. Hoje eu quero pousar na sua casa. Não adianta nada, irmãs, nós decorarmos um lar e nós termos uma casa às vezes impecável, sermos uma excelente dona de casa, melhor cozinheira, ter tudo em ordem, se o mestre não for o rei dos reis daquele lar. Nós precisamos entender isso, que o Senhor dos Exércitos, Ele quer vir, Ele quer fazer morada em nosso coração e em nosso lar também. Então, todos os dias, quando nós acordarmos e entendermos, olhar para nosso lar e entender que nós temos um dono, né? E o dono daquela casa é o Senhor dos Exércitos. E quando ele entrou ali na casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu começou a mudar as coisas. Ele começou a falar para Jesus: olha, Jesus, eu resolvi que eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Olha, Jesus, eu resolvi que eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu lesei. Então, quando Jesus entra num lar, ele é a luz do mundo e ele começa a trazer luz na nossa vida. E quando ele começa a trazer luz, a gente começa a enxergar coisas que a gente precisava. A gente começa a enxergar coisas que nós precisamos dar atenção. A gente começa a enxergar talvez alguns lixos que estão na nossa casa, algumas coisas que nós estamos acumulando, alguma coisa que está roubando o nosso tempo de passar com o Rei dos Reis. Quando nós falamos de ter uma casa organizada, funcional, para a minha vida, o desejo do meu coração, em todos os anos que eu orei e desejei ter mais tempo com Deus e desejei ter uma casa organizada, que eu não sou uma pessoa 100% organizada não, tá, irmãs? Eu estou pregando para mim mesma. É uma luta muito grande. Esse ano tem rompido poderosamente, mas sempre foi uma luta muito grande, porque eu já comentei que meu tipo de ansiedade, se eu estou um pouquinho ansiosa, não sou uma pessoa extremamente ansiosa, não. A minha ansiedade ela é bem sutil, né? Depois eu descobri, né? Gostei de descobrir como é que era, como eu ficava quando eu estava ansiosa. Mas a minha ansiedade é bem sutil e ela me paralisava. Se eu estivesse ansiosa, se eu estiver ansiosa, hoje eu já consigo controlar mais. Mas se eu estiver ansiosa, essa ansiedade me paralisa. Então, ela me paralisando, eu não tinha ânimo de fazer nada, a não ser o básico, que lavar roupa, fazer comida, que também é uma coisa que eu gosto, né? Mas o detalhe, fazer alguma coisa para cuidar, para manter, para não deixar virar bagunça, eu não tinha muito isso, porque por causa disso a minha ansiedade me paralisava e eu ficava ali chocando, né? Até o momento que aquela ansiedade resolvesse sair fora. Mas com o Senhor, quando eu fui entendendo cada vez mais que o Senhor é Senhor do meu lar, e que ele quer cear comigo e como que ele ia entrar numa casa bagunçada. Então o Senhor foi me ajudando, mas foi uma luta muito grande, especialmente aqui nos Estados Unidos. Quem mora aqui sabe que existe, assim, o tempo não favorece a gente, o tempo escurece muito rápido. Então, se a gente chega, né, quando está no outono, no inverno, quando a gente chega em casa que já começa a escurecer, você já não tem muito ânimo para fazer as coisas, enfim, não quero justificar a minha preguiça, mas ainda juntando com esse lugar não favorecia, porque o Brasil é aquele solão todos os dias, você abre, você já levanta, abre a janela, abre a sua casa e você tem um pouco mais de ânimo. Aqui não, né? Aqui é diferente, a gente não fica abrindo janela de qualquer jeito, porque o tempo às vezes é muito frio, às vezes não, né, irmã? Sempre. Então, assim, a gente tem que se descobrir e entender que o mestre quer cear conosco, ele quer entrar no nosso lar e ele quer cear conosco. E quando ele chega, aí encontramos milagres, né? Ele mesmo muda o nosso coração, ele mesmo nos dá ânimo, ele renova, ele restaura, ele quebra o espírito de miséria, irmãs, que precisa ser enxergado em nossos lares, que muitas vezes quer roubar
a provisão, a prosperidade que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Vamos falar em Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, ele diz: eu voltarei para a casa de onde saí. Mas tem outras versões que dizem: eu voltarei para a minha casa. Quando ele chega, ele encontra a casa varrida, em ordem. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, como eu estou dizendo aqui, nossa casa tem que ter um dono. Nós temos um dono. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele se torna o dono de tudo da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa casa, e especialmente da nossa casa. E o espírito imundo também quer fazer morada. Se nós não consagramos a nossa casa ao Rei dos Reis, ela está aberta e vulnerável. Está vulnerável a ter um dono. E este dono aqui, ele é intruso. Ele não bate na porta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aqui não, aqui o outro dono diz: eu vou voltar. Ele volta, encontra a casa arrumada, varrida, e ele vai lá e traz 7 espíritos piores para habitar ali dentro. E é muito triste, né, irmãs, quando a gente vê uma coisa que entristece o meu coração. Você vê um servo de Deus que caminhou ali, que está tentando, e de repente ele esmurece, e ele cai, e ele não consegue se levantar, e ele fica pior do que quando ele era. Pior do que quando ele veio para Jesus. Isso é muito triste de se ver, principalmente quando você gosta da pessoa, né? Quando é pessoa conhecida, quando é alguém da família, e vigiar para que não aconteça com a gente mesmo. Entendendo isso, que o entorpecimento que vem sobre a mente de um homem dominado pelo inimigo faz ele fazer coisas que até ele duvida, né? Então, confirmando aqui, a nossa casa tem que ter um dono, né? Ele quer entrar, ele quer fazer morada, e ele quer trazer luz, ele quer trazer justiça, ele quer subjugar e expulsar aqueles inimigos que têm, às vezes, dominado o nosso lar. Espírito de medo, espírito de depressão, espírito de insônia que não te deixa dormir. O Senhor, quando entra, ele quer colocar isso em ordem. Espírito de miséria, espírito de falta, né? Espírito que está sempre preocupado com o que vai faltar. Nosso Deus é um Deus de abundância. Quando ele diz que levava o povo de Israel para uma terra que mana leite e mel, nosso Deus, ele é um Deus de abundância. Em todo tempo você vê ele na mesa, né? Com os discípulos, em todo tempo ele multiplicando os pães, ele multiplicando a pesca ali milagrosa. Nosso Deus é um Deus de abundância, ele quer entrar no nosso lar nesse dia. Aonde ele chega tem fartura, ordem e conserto e alegria. Então, que nós venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor, a nossa casa, sabe? Pede ao Senhor mesmo, que nós venhamos que nós venhamos a ser a melhor versão de nós mesmos, que nós venhamos, assim, melhorar 100%. Outra coisa que eu quero falar aqui, que a base do nosso lar, né? Nós estamos construindo um lar, a base do nosso lar, ela tem que ser firmado na rocha. E fala assim, Mateus 27, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir a chuva, cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque o seu alicerce era a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda.
A base do nosso lar tem que ser a palavra de Deus, irmãs. Tem que ser o próprio Deus. O Senhor está dizendo assim, aqui que aqueles que ouvem a palavra e praticam. Então, essa é a sua base. Por isso, na caminhada de oração, eu falo tanto de leiam a palavra. Descubram o prazer de ler a palavra todos os dias, todos os dias. Às vezes você vai achar que não está fazendo efeito nenhum, mas vai estar, irmã. Vai estar dentro de você, vai estar brotando, vai estar te limpando, vai ser uma luz para clarear ali a sua vida, a sua casa. Então, faça da sua casa um pedacinho do céu. A palavra de Deus diz, né, que Jesus foi preparar uma morada para nós, e nós temos preparado também uma morada para Ele, né? Faça chá com Jesus. Se você está triste, se você se sente sozinho, prepara uma mesa, senta-se com o mestre, né? Eu não fui criada com essa tradição, que eu acho maravilhosa, né, de ter mesa, de sentar à mesa. Infelizmente não tive isso. Vim de uma família com uma dificuldade muito grande e quando éramos pequena, quando tínhamos algo para comer, já era de bom tamanho. Não dava para se preocupar com pôr uma mesa. Mas o Senhor foi restaurando isso na minha vida. Ele quer restaurar isso hoje na sua vida, aquilo que você não teve, né? Ou, como eu falei também, sobre a gente romper em ter uma casa organizada, ter uma casa aconchegante, bonitinha, da maneira que você sonha. Às vezes é necessário a gente ser liberta, porque o espírito de miséria não quer que a gente viva essas coisas. Ou às vezes a pessoa também está no outro extremo, né? É dominado por um espírito de luxúria e gasta tudo ali, não tem paz, não tem quietude, né? Toda hora está trocando as coisas de lugar, não está quieto, não está satisfeito. Então o Senhor quer chegar no nosso lar para trazer ordem. Para finalizar, irmãs, Deuteronômio capítulo 6, versículo 9. O Senhor estava dizendo ali o que o povo de Israel tinha que fazer depois que eles saíram do Egito e tudo. Falou, escreve a minha palavra nos umbrais da tua porta, da tua casa. Os judeus usam ali a mezuzá, chama mezuzá, uma plaquinha de metal escrita esse versículo, escrita ali Deuteronômio 6, capítulo, acho que vem capítulo 6, versículo, alguns versículos, incluindo esse, e um dos versículos também é ouve, ó Israel, né? Quer ver, ó? Capítulo 6, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta é a palavra que eu te ordeno hoje, estará no teu coração. Você vai falar com seus filhos, você vai falar quando você está assentando a tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E você vai colocar como sinal nos umbrais da sua porta. Então, a nossa porta, ela tem que estar selada com o sangue do Cordeiro. Lembra lá na Páscoa, lá no Egito, quando eles saíram do Egito, né? Naquela noite antes, o Senhor falou, mata o Cordeiro, passa o sangue, e também fala da palavra. Você quer proteção para sua casa? Consagra a sua casa ao Senhor. Você já consagrou a sua casa ao Senhor? Não é uma vez só que tem que fazer, irmã. Às vezes nós temos que dar uma repaginada e voltar ali e consagrar. Consagra a sua casa ao Senhor, né? Pegue um óleo e vai passando pelos cômodos, vai orando. Consagra o quarto do seu filho, a cama. Consagra a sua cama. Consagra o lado que o seu esposo dorme. Consagra a sua despensa para que nunca falte. Toda vez que você fizer uma compra, agradeça ao Senhor, entenda que Ele é o provedor de tudo. São coisas tão simples, irmãs, que nós esquecemos no dia a dia. O inimigo quer roubar a nossa dependência do Senhor. E às vezes a gente acha que é o nosso próprio braço que conquistou aquelas coisas. Eu fui lá, trabalhei, tenho dinheiro, vou lá e compro. Mas não é, o nosso Deus é que nos dá todas as coisas. Então, quando chegar a sua compra, agradeça ao Senhor. Está falando aqui que Ele, se a gente ouvir o Senhor, a gente vai ser bem-sucedido e muito vai multiplicar.
né? Tem casas que tudo acaba rápido, né? Tem casas que tudo quebra. Mal comprou uma coisa, aquilo já quebrou. Ora, consagra o seu lar ao Senhor. Peça luz ao Senhor. O que é que a sua casa precisa ser restaurada? Se você é uma mulher que não tem ânimo para fazer uma comida, se você não tem prazer, peça ao Senhor para mudar isso no seu coração, porque isso é prazeroso para nós, para Deus. Deus se agrada quando nós cumprimos a palavra dele. Aí você pode perguntar, o que tem a ver fazer comida com o Senhor? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos servindo ao Senhor. Então, se nós não estamos servindo a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido e a nós mesmos, quem mais nós vamos servir? O que mais vamos fazer para o Senhor? Não é verdade? Então, assim, esta manhã, coloque a sua casa nas mãos do Senhor. Declara que Ele é o rei daquele lugar, que a sua casa tem um dono e que o Senhor possa expulsar das nossas casas todo espírito imundo que estiver rodeando ou que talvez se alojou, talvez por imprudência abrimos a porta sem perceber, ou esse inimigo entrou violando essa porta, mas que nós venhamos colocar tudo na presença do Rei dos Reis e que ele possa entrar e fazer morada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Quando ele ceia conosco, irmã, você imagina que maravilha, né? Ele vai nos curar, ele vai nos falar muitas coisas, ele vai nos ensinar, assim como ele fazia na casa de Marta e Maria sentava aos pés de Jesus para ouvi-lo enquanto ele estava ali na casa delas. E Marta, ela servia ao Senhor, né? Era uma mulher que gostava de servir ao Senhor com seus dons. Agora, se você é uma mulher também como Marta, às vezes muito agitada e uma excelente dona de casa, mas que tem se matado, mas não tem recebido o valor devido, pede Jesus para acalmar o seu coração e trazer equilíbrio. Tudo é um equilíbrio, né? Então, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.